mais uma vez na nossa bancada. Dessa vez agora o aparelho da vez é um Moto E22. Esse aparelho deu entrada na loja. Esse aparelho é de um lojista, um serviço terceirizado. A gente pressiona o botão para do aparelho. O aparelho ele apresenta a logo da Motorola. Ele faz que vai inicializar, só que porém ele não inicializa. Quando ele inicializa por completo, o aparelho liga, funciona, só que aí ele some a imagem, ele entra em standby e não volta mais do standby. Essa falha é frequente nos aparelhos da Motorola, principalmente nesse Moto E22. É um defeito clássico aí que tem muita gente postando na internet, que é uma falha na CPU e na memória, uma falha da solda. Esse aparelho ele deu entrada aqui na loja com a seguinte maneira: apresenta logo, apaga, apresenta logo, o aparelho inicializa, só que porém ele entra em standby e não volta. Já fizeram uma tentativa aqui caseira de recuperar o rapaz, remover os filtros aqui da malha MIP, já deram calor aqui na parte de trás da CPU, da memória, só que porém ainda não fizeram o serviço adequado. Pode ver aqui, tá todo lacrado ainda. Ainda não foi retirada aqui a resina, nem da CPU e nem da memória. Aí o que acontece? O técnico relatou que depois que ele tirou esse filtro aqui, os filtros aqui das malhas MIP, o que acontece? O aparelho, ele funcionou. Mandou para o cliente, o aparelho funcionou lá por volta de uns 15 a 20 dias mais ou menos, ele não soube explicar correto. E aí o cliente voltou, aí ele fez uma ressolda no FPC aqui. Depois dessa ressolda, o aparelho funcionou novamente, passou uns dias funcionando tudo certinho, tudo correto. Aí o aparelho retornou da mesma forma. Aí ele veio comigo, fez um orçamento, eu avaliei o aparelho, falei para ele qual era o diagnóstico e o que precisava ser feito no aparelho para ele poder voltar a funcionar de forma correta. A gente fechou no orçamento e agora a gente vai fazer o reparo correto nesse aparelho. Por que esse aparelho ele funcionava alguns dias e parava? O cara estava aquecendo aqui. E olha o que está aqui de baixo. CPU e memória. O calor que ele dava aqui esquentava a CPU e a memória, o aparelho funcionava. Após uns dias, o aparelho voltava o mesmo problema. Agora vamos fazer aqui o processo de solda dessa CPU e dessa memória. Esse é um reparo do qual não exige muita análise técnica, porque é um aparelho que, como eu falei, é uma falha típica que acontece na bancada. Vem muitos aparelhos dessa forma hoje pra gente, que é só refazer a solda da CPU e da memória e problema resolvido. Fazer só um pequeno corte aqui na blindagem, dá para mim curvar ela aqui, drobar ela para cá e para cá. Drobei aqui. Agora eu vou pegar aqui o outro canto aqui. E vou tirar aqui. Pronto. Fazer só o acabamento aqui. Prontinho. Dei só um pequeno corte aqui para poder liberar o acesso aqui, para eu poder fazer uma limpeza e uma extração de forma mais tranquila. Voltando aqui as gravações de conteúdo para o YouTube, depois de 2 anos, né? Comecei o trabalho, comecei a gravação de conteúdo há 2 anos atrás. E aí, com o passar do tempo, foram acontecendo algumas coisas, a gente vai priorizando outras coisas, a gente acaba parando, né?
E aí agora resolvi voltar. E agora não quero mais parar. Conto com a ajuda de vocês para ajudar a divulgar o canal, para a gente aumentar essa quantidade de inscritos. No momento eu tô com, acho que é 140 inscritos somente. Confesso que é isso que às vezes acaba desanimando a gente dedica uma parte do tempo da gente para postar um conteúdo, para criar um conteúdo de qualidade, passando informações para vocês, para que possa ajudar no dia a dia da bancada. Hoje, conteúdo de qualidade na internet é algo que está muito escasso. Você está vendo pouco hoje na internet esse tipo de conteúdo. Então, conto com a ajuda de vocês. Não se esqueça de se inscrever, marcar o joinha, eu gostei. Vou focar aqui, já fiz a limpeza. 220, vazão de ar em 90 para fazer essa limpeza, tá? Agora para extrair, 400 graus, vazão de ar no 70. Vou pegar esse rapazinho aqui que saiu fora. Dou um calor, coloco um pouco de fluxo e já espalho. A minha técnica de extração favorita é por pressão. Eu faço uma pressão aqui no canto da CPU e ela sai. Existe também a técnica de inserção. Você pega uma lâmina dessa aqui e você insere aqui na lateral da CPU e bota para debaixo da CPU e também remove. Existem várias técnicas de extração. Eu sempre gosto de usar aqui a minha unha de gato, lâmina número 07, onde eu faço a pressão aqui e removo. Aqui eu conto 40 segundos. Já estou aqui a 8 segundos, vamos continuar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Começou a sair solda aqui na borda. Eu já vou começar por aqui, ó. 33, 34, 35, 36. Essa aqui saiu com 36 segundos. Vamos colocar ela aqui de lado. Agora que a memória, a placa já está superaquecida, aqui no máximo 10 segundos essa memória já sai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, já saiu. Aqui, memória também já extraída. Tá aqui, lugar da memória e lugar da CPU. Com a placa está bem aquecida, eu já não perco tempo. Já venho aqui na minha placa, adiciono um pouquinho de fluxo, ferro de solda, ponta faca e eu venho fazendo a limpeza na minha placa. Já venho baixando um pouco a solda e removendo também a minha resina. Venho limpando aqui devagarzinho, mão leve, tá? Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Uma dica para essa limpeza aqui: treinar. Habilidade manual é principal. Não deixe para treinar na placa do cliente, tá? Você precisa treinar na placa sucata. Pega a sua plaquinha sucata e começa a treinar, começa a fazer. Alex, eu faço rebalo em PMIC, em sub-PMIC, CI de carga, codec de áudio, mas eu ainda não tive coragem de fazer uma CPU. Cara, se você treinar um pouquinho, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Só que você precisa treinar. Já fiz aqui a CPU, né? Mais ou menos. Agora eu venho para aqui para a memória. Mesmo esquema. Mão leve, devagarzinho. Venho raspando a resina.
E já venho também tirando um pouco da solda. Bem devagarzinho. Vou priorizar aqui só o local onde tá, onde pega aqui os pés da solda. As placas também, Moto E22, Xiaomi Note 8, Note 9, elas gostam de descascar onde tem essa resina aqui, onde não só tá os pés de solda. Você tira a resina, ela sai essa parte preta da placa e fica só aquela parte mais dourada, né? Tipo, dourada não, ela fica da cor do cobre. À medida que a placa foi esfriando, foi ficando um pouco mais difícil, né? Tirar a resina aqui da parte da memória. Olha aí como foi que ficou a nossa placa. Ainda tem uma resina aqui, outra ali, tá vendo? Agora a gente vai fazer o acabamento fino. Eu vou pegar aqui, unha de gato, afastar aqui, fica melhor. Tá? Isso. Unha de gato, eu venho fazendo aqui o acabamento. 220, vazão de ar 90. Como se eu estivesse limpando a borda da CPU e da memória para fazer a minha extração. Só que nesse caso eu já estou finalizando, na verdade, aqui a limpeza. Tiramos aqui a parte mais grossa da resina. Agora a gente volta com o nosso ferro de solda. Fluxo. Solda em pasta. E eu venho agora fazer um acabamento aqui nessa solda. Espalhando, espalhando. Espalhamos um pouquinho de solda em pasta, fluxo. Renovamos aqui a liga da solda. Agora a gente vai limpar com a malha, que é para deixar toda a solda já nivelada com a placa, já pronto para receber a CPU e a memória, tá?
Preparando a malha aqui para fazer a limpeza. Esses aparelhos Moto E22, eles têm várias falhas que são bem típicas desse modelo. As principais é travar na logo na inicialização, sinal Wi-Fi fraco, sumir a imagem, o aparelho ficar lento, travar em aplicativo. Muitas vezes você pega o celular, você vai abrir uma câmera, você vai abrir o WhatsApp, o aparelho congela, aí depois de um tempo o aparelho reinicia sozinho. Isso já é um indício de que o aparelho está falhando a solda. Tudo bem limpinho, bem organizado, já, tudo bem limpinho, as soldas estão todas niveladas. Tudo certinho aqui no ponto para receber já o nosso chips de volta. O capacitor que ficou tortinho aqui, na hora que eu for soldar a CPU, eu já alinho ela de volta no lugar aqui. Vamos aqui só. Isso aqui é resto de da pasta térmica ainda. Recomendações para quem está começando, para quem está iniciando, para fazer CPU em memória. Alex, eu quero começar a fazer CPU em memória, quero começar a rebalar esses chips maiores. Cara, eu recomendo pegar um LG K40S, pegar um, deixa eu ver, o Redmi 13C, se for fácil para você na sua bancada. Mas LG K40S eu acredito que vai ser o mais fácil para você conseguir na bancada, porque essa é uma CPU simples, uma CPU MTK, e ela não tem resina. Tem vários outros aparelhos também que não tem resina. Agora que me fugiu da cabeça, que me fugiu da memória. E quando o aparelho não tem resina, tipo, é a mesma coisa de fazer um PMIC. Você ali aqueceu, tirou, e aí você já limpa, você já tá pronto para soldar de volta. Redmi 13C, por exemplo, é desse jeito. É por isso que eles também dão bastante problema. Já esses aparelhos, Moto E22, A12, A13, A14, Redmi Note 9, A32, A22, esses aparelhos, eles já têm resina de baixo. E aí você precisa, é claro que você precisa praticar neles também, né? Para você poder ficar apto a fazer a CPU de um cliente, né? Mas para começar, para início, eu recomendo esse aparelho, LG K41S, é o que vem na cabeça agora, porque a CPU dele é bem simples, cara. Geralmente esse aparelho da LG K40, K41, esse LG, acho que o K22 também não tem resina. E tipo, é bem tranquilo, é aparelho que tem bastante na bancada, né? Esse aparelho dá muito problema. Então não é um aparelho difícil também de achar.
Agora bora fazer a limpeza da CPU. E depois a gente vai fazer a limpeza da memória. Vou colocar de lado aqui, ó. Aqui dá para ver os pads. Eles estão um pouco acinzentados, né? Que é exatamente a causa, né? A solda fria. E aqui a gente nem consegue ver eles, ó, de frente. Tive eles bem apagados. Para fazer essa limpeza aqui, eu uso fluxo. Vou espalhar esse fluxo aqui. Pronto. Vou pegar essa espátulazinha aqui, ó, daquele também, essa aqui é a 011. Ela é bem fininha, tá vendo? Essa espátula tem até um pouco de solda nela aqui, mas não precisa ter solda não, tá? Só limpando aqui mesmo. 400 graus, vazão de ar em 70. Por que eu faço com essa temperatura? Porque eu já treinei bastante e eu já domino essa técnica. Comece com temperaturas menores, tem várias outras técnicas também de limpeza que dá para fazer. Tem gente que usa palito de bambu. Você pega aquele palito de churrasco de bambu, aí você faz tipo um bico de gaita nele, você corta ele meio tortinho, que aí ele não arranha a CPU. Aí você vai esquentando e vai passando ele também. Ou então você pode também comprar aquele palito de unha que as manicures usam para limpar debaixo das unhas. Ele tem uma ponta fina e tem uma ponta que é cortada assim de lado, né, na diagonal. Essa também dá para fazer da mesma forma também. Você vai aquecendo e vai passando ela lá. Eu já uso essa lâmina aqui. Para mim não tem muito segredo, igual como eu falei para vocês. É técnica e treino. Você aqui aquece a solda, derrete a solda, você já tira a solda e resina junto, tá vendo? Alex, se tu usar uma lâmina mais larga, igual aquelas que a gente vê aí nos vídeos aí nas redes sociais, no YouTube, que você pega e tira só de uma vez, dá certo? Dá certo também. Só que eu tinha uma lâmina só daquela e inclusive eu usava até ela, só que ela quebrou e aí eu não consegui comprar outra, né? Fiquei com preguiça de pedir na internet. E aí eu comecei a usar essa pequena aqui e me acostumei. E essa pequena já me atende bastante já. Consigo fazer. Ela é uma laminazinha simplesinha, normal. E olha o resultado dela. Tirei toda a resina, tá vendo? Tá um pouco sujo aqui. Realmente tá. Eu vou passar aqui agora fluxo. Agora sim, essa parte tem que ter solda. Eu vou pegar aqui solda em pasta. Botar aqui uma quantidade boa. Você pode pegar a malha de solda, colocar aqui em cima e passar o ferro de solda, né? Seria o modo convencional. Só que eu não uso esse modo convencional. Eu drobo ela aqui, ó. Eu drobo ela em dois aqui. Tá vendo assim? Coloco essas duas pontas dela para baixo aqui, ó. Então ela tá drobada em dois. Seguro com a pinça. Aqui na parte de cima. Eu vou dar uma fechadinha nela aqui. E seguro ela dessa maneira aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem como eu faço. Tá vendo? 400 graus de novo. E aí a minha malha de solda vai servir como uma vassourinha. Eu vou espalhar essa solda aqui em cima com os cabelinhos da malha aqui, ó. Esse processo vai fazer com que eu termine de limpar a CPU. A solda vai colar nos pads responsáveis. E eu usando aqui como vassourinha aqui, o que eu vou fazer também? Eu vou descarbonizar os pads que estão carbonizados. Aqueles pads que estão preto, estão sujo, que você passa o ferro de solda, você passa a solda e a solda não pega, pronto. O cabelinho da malha aqui, ó, que vai ser como a vassourinha, já vai clarear esses pads para mim e já vai deixar tudo alinhado para mim. Ó, vai ficando tudo douradinho, ó, tudo prateadozinho. Pronto, ó. Prontinho. Todos os pads foram refeitos a solda, tá? Foi tirada toda a resina.
da CPU. A CPU tá limpa, os pads estão descarbonizados e já tem um pouco de solda em cima de cada pad. Esse pouco de solda em cima de cada pad vai me ajudar na hora que eu for fazer o meu rebale. Por quê? Porque o meu stencil não vai ficar dançando em cima do CI. Já tem os pads, então o stencil já vai encaixar em cima do CI e vai facilitar muito aqui na hora de eu fazer o meu rebale. Desvirar de lado aqui para tirar o reflexo. Ó, esse é o resultado. Vou filmar aqui. Ó, esse é o resultado, tá? Tá toda limpa a CPU, tá vendo? Tudo certinho. Os pads então todos estão brilhosinhos. Todo mundo pegou solda de novo. Eu vou focar aqui novamente. Pronto. Agora eu vou tirar a CPU. Eu sempre gosto, quando eu limpo um chip, eu já finalizo ele por completo. Limpei o chip, eu já vou fazer o que? Vou limpar tudo certinho. Limpar aqui a lateral dele também. Eu já limpo tudo certinho, tá? E já faço meu rebate. Vou ajustar aqui a diferença do foco, que antes estava com a base e agora não. Enquadrar aqui, ficar bem quadradozinho. Pronto. Oh, ainda ficou o cantinho aqui ainda. Ficou só um cantinho aqui. Pronto. Isso aqui? Não, não. Também não, isso aqui também. Prontinho. Dá uma escoladinha aqui. Essa CPU aqui, esse modelo aqui, em específico, ela é muito fraca mesmo. Tipo, se você passar a malha em cima dela com ferro de solda, no modo convencional, já era. Ela já vai unir os pads, ela já vai descascar. E ela também, ela fica buchuda, tá? Dependendo do calor que você botar, ela fica uns pontos assim que ela fica mais alta, ela fica desnivelada. Se isso acontecer, pai, já era. Se você tiver uma box, você consegue recuperar a memória, né? Para utilizar a mesma memória. No caso de você não ter a box, aí já era. Só outro kit, CPU e memória do mesmo aparelho, Moto E22. Para fazer esse rebale, eu uso um gabaritozinho de papel. Olha só como é que funciona esse gabarito. É a metade de uma folha A4. Eu drobo ela em 4 partes. E agora que eu drobo ela em mais 2 partes, aqui e aqui. Feito isso, eu corto aqui a boquinha. Quando eu desmancho essas outras partes aqui, eu tenho um quadrado. Essa altura aqui, ela vai compensar a altura do meu CI e o meu stencil vai ficar reto em cima dele. O meu stencil não vai, ele vai ficar retinho, ele não vai fazer isso aqui quando eu botar. Porque se eu botar 100, na hora que eu apertar a campinha, o meu stencil vai mocar e as esferas vão ficar altas no meio. Eu tenho 2 papéis desse. Eu tenho esse aqui com a folha A4 e tenho esse aqui com folha de caderno, que são os meus gabaritos para fazer rebalo. Esse aqui eu uso para fazer Poco X3 Pro. Como a CPU se divide em duas, né? CPU e memória RAM, o chip é mais fino, então eu uso esse aqui folha de caderno, que é mais fino. Para fazer esses processadores Exynos e MTK, eu uso essa folha de A4, que ela é um pouco mais grossa. Alex, por que você não compra uma base magnética e uma manta daquela de borracha? Cara, a resposta é simples. Eu não gosto de mudar as minhas técnicas enquanto elas estão dando certo. Eu gosto de usar aquilo que está dando certo. Para mim está dando certo, eu estou fazendo. E essa técnica já tem bastante tempo. Antes de eu começar a gravar para o YouTube, há 2 anos atrás, ixi, eu já usava essa técnica. De fazer esse gabaritozinho com papel e fazer os meus rebales. Existem várias técnicas de rebale. Existem vários facilitadores, digamos assim, como base magnética, aquele suporte que segura o CI e tudo mais. Mas, cara, pra mim, aqui é top, hein?
Nesse caso aqui, desse aparelho, como eu falei para vocês, que é uma falha típica desse aparelho, então, tipo assim, eu já comprei o stencil específico para ele. Para mim não ter que estar usando o stencil universal, mas 90% dos meus reparos, aqui ó, stencil universal. Eu já deixo um pouco de solda em pasta seca num tubinho desse. A solda que eu uso para fazer o rebalo é dessa aqui, ó, da iFix. Não focou aí, mas essa aqui, ó, iFix 183. Uma solda muito boa. Já vou colocando aqui a minha solda em pasta. Já é uma solda em pasta seca. Eu sempre coloco um pouquinho lá. Quando eu não uso essa da iFix, eu uso essa aqui, da XZ 183 também. Solda em pasta espalhada. Eu pego a pinça, seguro aqui de um lado e do outro do stencil. E a minha temperatura para rebale, 400 graus, a no 70. Alex, tu só usa essa temperatura? Essa é a temperatura que eu dominei. Para um bom reparo, para um bom resultado, para uma boa solda, você precisa dominar e conhecer suas ferramentas. Se você dominar suas ferramentas, se você conhecer elas, acabou, pai. Não tem para onde correr. Você vai sim conseguir fazer um bom rebalo. Você vai sim conseguir fazer um bom reparo na sua bancada. Não importa, mas o cara ali usa 500 graus, mas o outro ali usa 300, cara. É a forma que você domina, a sua ferramenta. Eu uso 400 graus para extrair, eu uso 400 graus para limpar a CPU, para limpar a memória, eu uso 400 graus para fazer rebale, eu uso 400 graus para soldar. Mas é como eu estou falando, é uma técnica que eu já dominei a ferramenta, já dominei essa temperatura. Então, aquela dica de ouro, dominar a habilidade manual é o caminho certo para conseguir, para chegar, né, a um bom objetivo. Eu falando sobre as temperaturas, né, acabei deixando de falar algumas coisas aqui. Passei a solda em pasta, aqueci essa solda em pasta, derreteu tudo certinho, bonitinho, beleza. O aparelho já, o aparelho, pronto. Derreteu a solda em pasta, tudo certinho, bonitinho. Lâmina de bisturi, lâmina número 11, tá? Sempre use uma lâmina nova, sempre, sempre, sempre. Toda vez que eu vou comprar bisturi, eu não compro um negócio de 10 peças, 20 peças. Eu sempre compro uma caixa. Compro uma caixa, não, compro 2 caixas, compro 3 caixas, porque eu uso bastante bisturi. Só eu conseguir engatar a lâmina nova aqui. Prontinho. Pega a lâmina nova e venho aparando aqui o excesso da solda. Aparando o excesso da solda e também verificando se todos os meus pads foram preenchidos. Olha lá. Aqui no meio está bem preenchido, tá vendo? Tá bem retinho, o espaço do stencil está bem preenchido, mas aqui nas bordas já não está tão bem preenchido. Eu vou passar mais um pouco de solda em pasta, né? Essa já vai ser a minha terceira vez. Vou passar aqui, pegar a minha pinça e vou firmar aqui. Derreter aqui minha solda, tudo direitinho, de novo. Mais uma vez. Pronto. Vamos agora ver se ficaram bem aparadinhos agora. Opa! Olha só a diferença. Esse é o resultado que eu preciso. Todas as peças, todas as baldes de solda serem aparadas. É importante usar uma lâmina nova, tá? De bisturi. Não recomendo estilete. Alex, se eu não conseguir comprar bisturi, compra estilete.
uma gilete boa. Tem que ser bem afiado, tem que ser um corte fino, porque você está forçando os pads da CPU do aparelho. Você está forçando os pads da CPU, então se não tiver bem afiadinho para cortar, ele vai acabar arrancando. É tanto que se eu fizer isso aqui na CPU de um iPhone, pai, já era. iPhone é uma passada de duas passadas no máximo e sem cortar. Dependendo da CPU do iPhone, por exemplo, se cortar, já foi, pai. Já vai arrancar pad, já vai bagunçar, já vai virar um caos. Vai ter dor de cabeça aí. Vou virar ela aqui de lado. Beleza, tudo certinho, tudo alinhado, tudo nivelado. Vou passar um pouco de fluxo de novo. E vou fazer o acabamento dessa solda. Bora lá. Esquenta aqui. Vou espalhando meu fluxo. Pronto, agora eu fixo aqui no lugar. E prontinho. CPU finalizada. Solda finalizada. Tudo bem alinhadinho. Deixa eu focar melhor aqui para vocês verem. Tá vendo aí? Esse aqui é o resultado. Nosso rebalo. Eu posso pegar a minha CPU, já soldar na placa, ou posso deixar ela reservada aqui do lado. Eu já vou soldar ela logo na placa. Eu já gosto de deixar soldado porque evita de cair um pedaço de solda, alguma sujeira, e aí eu acabar perdendo meu rebalo. Para soldar aqui na minha placa, eu uso breu. Breu você pode comprar na internet, o breuzinho que vem na caixinha, ou você pode ir numa loja de material de construção, loja de ferragem, e você comprar o breu também, e ver a pedra. É bem baratinho até. Acho que uma caixa de breu dessa na internet deve ser o que? Acho que uns 10, 15 reais, não sei. Se você comprar 15 reais de breu numa loja de ferragem, numa loja de material de construção, cara, vem uma sacola que tu usa, tu, teu filho, teu neto e teu bisneto. Só que eu gosto da caixinha que fica assim, pela bancada fica mais organizadozinho, né? Eu vou pegar o breu, vou passar aqui na placa, fazendo aquela fumacinha, né? Beleza. Esse aqui é o resultado do breu. Fica tudo branquinho, esfumaçadozinho. O breu. Por que usar o breu? O breu, ele serve também como fluxo. E o breu, depois eu deixo ele aqui na placa. Por quê? Eu tirei toda a resina. A resina, ela serve como proteção. O aparelho cair, sofrer algum impacto. A resina, ela é para, em tese, né? Na teoria, seria para segurar o seio no lugar, para as soldas não quebrarem, para o seio não sair da placa, entendeu? Só que nesses casos, em alguns aparelhos, o aparelho acaba aquecendo demais, o aparelho pega muita queda, e mesmo nem a resina que vem original de fábrica já não segura. Então, como a gente já vai retirar toda essa resina, vai fazer todo o processo de rebale, eu gosto de deixar o breu aqui, que o breu já me serve como uma resina, porque ele aqui ele tá só a fumacinha. Só que quando ele aquecer, ele vai derreter, vai ficar em forma líquida e depois ele vai virar essa pedrinha de novo, ele vai virar o breu novamente. Então aqui já tô com a minha CPU já aqui alinhada, tá? Tem aqui os guiazinhos. Eu tenho aqui uns guiazinhos, vou deixar ela aqui guiada, a CPU. E agora eu venho aquela famosa temperatura, 400 graus a no 70. Dou um calorzinho, ó, o breu vai dissipando, vai ficando mais clarinho, né? Olha aí. Vou aquecendo aqui agora na CPU. Vamos aquecendo devagar. Pronto, a CPU foi pro lugar.
Dou mais um calor aqui, dou um toquezinho nela, só para ela balançar. Balançou, voltou para o seu lugar, CPU soldada. Agora eu vou colocar aqui, reservar a placa de lado. Vou fazer a limpeza da minha memória agora. Vou limpar a memória, tudo direitinho. Depois vou fazer o rebale nela. Olha a situação que tá na minha memória. Beleza, ó. Tá vendo? Agora vamos fazer essa limpeza dessa memória agora. Para a gente estar finalizando nosso serviço. Fluxo. E minha espátula. 400 graus. Vazão de ar. Não precisa de solda em parte, tá? Nesse caso aqui é porque já estava melado. Venho aqui devagarzinho, ó. Pronto. Essa resina aqui em particular, ela é uma resina bem dura. Dura mesmo. Esse vídeo tem como objetivo passar algumas das minhas técnicas para vocês. Um vídeo educativo também, ensinando, né? Algumas técnicas, como fazer algum tipo de serviço. Quero voltar com vídeo de análise. Esse aqui é um vídeo somente de execução. Aqui, como é um aparelho que já aparece bastante na bancada, aqui não tem muito o que analisar. Aqui é mais eu chegar e fazer, né? Mas eu quero voltar com vídeo de análise. Análise de esquema elétrico, identificação de defeito. Pegar um aparelho lacrado, do zero, com todas as blindagens no lugar, tudo certinho, perfeito. Analisar junto com vocês e chegar na solução. Para a gente fazer isso, eu preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês se inscrevam, dê um joinha. Eu preciso atingir uma quantidade de inscritos no canal para dar uma incentivada, né? Para dar uma levantada na moral. Eu vou começar com um objetivo bem pequeno. Hoje eu tô com na faixa aí de uns 140. É 140 alguma coisa, eu esqueci. Eu vi hoje, mas eu acabei esquecendo. 140 inscritos. Eu quero bater uma marca aí, né? A nossa primeira marca de 500 inscritos no canal. Batendo essa marca de 500 inscritos, eu faço uma live. A gente marca uma live aí, vocês podem comentar qual aparelho vocês querem ver na live, que tipo de análise vocês querem ver. Se quer ver uma análise do zero, se quer ver uma análise mais detalhada, se vocês querem um vídeo de CPU, e a gente vai pegar esse aparelho do zero, eu vou trazer esse aparelho para vocês, vocês vão pedir o aparelho, eu vou trazer esse aparelho para vocês e a gente vai analisar junto nessa live, certo? Vou deixar aí para vocês o meu Instagram, tá bom? Porque lá no meu Instagram eu vou estar postando stories, vou estar postando vídeo, vou estar postando foto do meu Instagram para vocês. E lá no Instagram vocês vão estar vendo, né? Parte da minha rotina, quando eu vou postar algum vídeo, quando eu não vou postar, quando eu bater os meus inscritos, eu vou avisar por lá pelo Instagram, tá? Porque lá é uma rede social que é mais fácil, né? A gente manipular. A gente posta um stories, posta um status, fica mais fácil, todo mundo tá vendo. Vão lá no meu Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui para vocês, tá? Vou colocar ele na telinha aí para vocês ir lá e me seguir. E vou estar postando lá, tá? Conteúdos da minha rotina, reparos na bancada, vou postar fotos. E lá eu vou estar mandando vocês atualizados sobre a quantidade de inscritos e quando a gente vai fazer essa live, tá? Quero trazer essa live para vocês, quero atingir essa meta dos meus primeiros 500 inscritos no YouTube para a gente estar fazendo essa live, tá bom? Quem for aqui da região, eu sou de Novo Repartimento Pará. Quem for aqui da região, a gente trabalha também com cursos presenciais, tá?
Nosso laboratório é equipado com microscópio, computador para ter acesso ao esquema elétrico, com ferro de solda, estação, uma bancada específica para cada aluno, tá? Para a gente tá capacitando vocês, tá bom? Sou de Novo Repartimento do Pará, vou deixar meu contato também, quem tiver interesse. Eu também faço um trabalho de mentoria online. Como é que funciona essa mentoria online? A mentoria online ela funciona da seguinte maneira: você é um técnico que está na bancada e você já faz um rebalho, você já faz uma CPU, faz uma memória, mas muitas vezes você está aí travado na sua bancada com o quê? Com o aparelho que você fez CPU, você fez memória, você trocou o PMIC, você já fez de tudo com esse aparelho, mas mesmo assim o aparelho não liga. A gente pode estar abrindo uma chamada de vídeo pelo próprio WhatsApp, através do meu número, e a gente pode estar conversando, esclarecendo, analisando esse aparelho junto, entendeu? Eu também trabalho com esse tipo de mentoria. Então, tipo assim, Alex, eu não consigo ir até você, mas eu sou técnico, já tenho um tempo já de experiência, já tenho minha bancada, só que eu estou com dificuldade em alguns aparelhos. Você pode me ajudar? Ajude também, tá? Entre em contato comigo, vou deixar meu contato disponível aí também. A gente está fazendo esse suporte aí ao vivo, né? Como se fosse uma aula presencial, só que você vai estar aí e eu vou estar aqui através da videochamada e a gente vai estar se comunicando, vai estar se acertando também, tá? Treinamentos presenciais aqui comigo, a gente vai do básico, tá? Até o avançado. Alex, eu só sei trocar tela, trocar conector, eu não sei fazer rebale, eu não sei fazer a leitura de um esquema elétrico, então você vem aqui e vai participar do curso nível 1 comigo, tá? Você pode vir, entrar em contato, vou deixar meu Instagram, vou deixar meu WhatsApp aí também para você estar me chamando, tá ok? Já limpei, já passei a primeira camada de solda, já estou aqui na segunda camada de solda, já parei, tem que a memória ela tem menos pad, os pads são mais grossos, ela tem um acabamento mais fácil. Observe que na memória eu não limpei 100%. Detalhe importantíssimo. A memória ela é frágil, muito mais frágil do que a CPU. Então, se eu perder essa memória aqui, pai, já era. E o cliente quer os dados, tá? Eu não posso, eu não posso perder essa memória. Acabamento feito na memória também, tá? Ó, olha como ficou a minha memória aí. Deixa eu focar aqui. Pronto, ó. Ela ficou uma sujeirinha aqui, ela tá um pouco escura ainda, tem resto de resina nela aqui. Por que eu deixei ela desse jeito? Para evitar de eu acabar estragando ela no processo de limpeza, que acontece frequentemente, tá? Chega aqui aparelhos, tipo, por exemplo, a 14. A 14 dá muito problema por memória, rompe pad na placa, né? Uma falha bem típica desse aparelho aí. Ele rompe pad na própria placa. O aparelho trava em consumos específicos, né, consumos exatos. E o aparelho não liga mais. Quando você abre lá, o próprio pad da memória arrancou, se partiu. No caso, é como se ele gastasse. Ele gasta, ele desaparece da placa. Desaparece da própria memória. Não tem como puxar jump. Cara, é complicado, não? A 14 aqui, principalmente o A146, morre muito dessa forma. Hoje, deixa eu ver. Hoje eu fiz um assim. Hoje eu fiz um A146 assim. Quando eu tirei a memória, fui limpar a memória e a memória, ui, foi de arrasto para cima. Soldar aqui a minha memóriazinha no lugar. Aqui eu vou colocar aqui o guia tudo certinho. Pronto, alinhadinho. Dou um toquezinho nela aqui, né? Faço uma pequena pressão para ela encaixar no lugar. Beleza. 400 graus. Mais uma vez.
movimento circular, de mansinho, devagarzinho. Vai chegando, vai derretendo a solda, vai se alinhando. Agora dou uma pausa e venho devagarzinho. Opa, a memória já deu uma dançadinha. Dou um toquezinho nela aqui. Pronto. Pronto. Memória já no lugar também, tá? Agora aguardar a placa esfriar e a gente já vai testar o aparelho. Ver se o aparelho vai iniciar, chegar à tela de início, né? Já vamos com uns 50 minutos de vídeo. Não precisa ter muita pressa. Não adianta querer fazer muito rápido. O serviço aqui, como é que eu posso te falar? Tem gente que fala assim, o serviço mais difícil de uma placa é fazer a CPU e a memória. É verdade? É verdade. Ele chega a ser um dos serviços mais difíceis de fazer na placa, né? E quando você vai mexer ali na CPU e na memória, cara, você tá mexendo ali no coração, você tá mexendo ali no cérebro do aparelho. Então, tipo assim, tem que saber o que tá fazendo. Tem que saber o que tá fazendo. É muito sensível, é muito delicado. Realmente, tem que saber o que tá fazendo no aparelho. Não pode fazer de qualquer jeito, tá? Mas é a parte mais difícil. Se você praticar bem, não. A parte mais difícil sempre vai ser a análise. O porquê você está fazendo ali a CPU, o porquê você está fazendo a memória, isso na verdade é o que é mais difícil. Tem muita gente aí que está perdido, né? Viajando na maionese. Pega ali um aparelho e aí mexe para lá, mexe para cá, não deu certo. Aí vai lá e faz CPU e memória e o celular não ligou. E aí? Ah, eu fiz de tudo pelo aparelho. Muitas vezes é uma falta de uma análise. Né? Você já teria até achado a solução do aparelho. Tô tentando voltar de volta aqui meu capacitor pro lugar, mas ele tá meio teimoso. Pronto. Agora ele foi pro lugar dele agora. Agora vamos aguardar a placa esfriar de novo. Não tinha observado que eles. Não, na verdade eu tinha observado, né? Na verdade eu tinha esquecido dele. Agora na hora da limpeza foi que eu. Agora, uma tática que eu gosto muito de usar é botar a estação de ar no 200 graus, 200 de vazão de ar e fazer o quê? Limpar aqui, ó. Fica um acabamento muito bom, viu? Procedimento feito, que é a nossa placa. Tá aqui o nosso serviço que foi feito aqui, né? Nosso não, né? Se eles quiserem, fizeram um serviço bom. Remover os filtros, né? Da malha amiga. Tá. Agora bora testar a hora da verdade. De volta ao YouTube, de volta à criação de conteúdos de novo. Dessa vez não quero parar, tá? Quero ir com tudo pra cima. Agora bora aguardar ver se o aparelho vai inicializar. Se eu acho alguma coisa aqui para me colocar aqui na frente, se tiver uma foto, né? A gente não ter problemas. Eu vou botar aqui o meu, vou botar aqui o meu próprio gabarito aqui na frente. Só deixar aqui o aparelho, opa, já vai inicializar. Ver se tem alguma coisa ou não.
Deixa eu ver aqui. Ah, é só uma foto de flor. Pronto. Tá aí. Nosso aparelho já ligou. Nosso aparelho deu touch. Nosso aparelho deu Wi-Fi. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem opção da tela de emergência não. Tem não. O aparelho tá. Agora eu vou entrar em contato com o lojista. Ver se ele consegue acender esse aparelho. Para me testar Wi-Fi, Bluetooth. Se vai abrir as câmeras. Se vai carregar normal. Fazer todos os testes, né? Antes de estar entregando esse aparelho. Falhas frequentes desse aparelho, que acontece bastante na nossa bancada, é isso, falha de carregamento, Moto E22 já peguei, falha de carregamento, tive que fazer CPU em memória, já peguei falha de Wi-Fi, o aparelho acha o Wi-Fi, só que porém não conecta, problema por CPU. Já peguei o Wi-Fi fraco, Moto E22 liga, funciona tudo perfeito, só no dados móveis. Wi-Fi, você pode ligar o Wi-Fi, ele liga o Wi-Fi, você precisa colar o aparelho no roteador, aí ele dá um pauzinho, só que não chega a conectar, ele fica só um tracinho, não vai mais daí. Aí troquei isso aí de Wi-Fi, troquei os amplificadores, troquei a antena, fiz de tudo. Eu vou até pegar uma parabólica e colocar nele. Aí fui verificar CPU, fiz o rebalo na CPU, pronto, o aparelho voltou a funcionar, o Wi-Fi cheinho. Esses aparelhos dá muito isso. Na verdade hoje o rebale na CPU e memória hoje é algo, vamos fazer assim, bem natural, né? É uma realidade da bancada. Eu lembro, acho que há uns 4 anos atrás, assisti um colega nosso na internet e ele estava fazendo o rebale de um PMIC de um iPhone 6. O aparelho estava, esqueci qual era a falha desse aparelho, mas ele falou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça até hoje. Ele falou assim: hoje o rebale é uma realidade da bancada. Você precisa dominar o rebalo, você precisa aprender. Eu acho que 4 anos atrás não, acho que tem muito mais do que isso já. Acho que se brincar já tem uns 6 ou 7 anos. E ele falou que o rebalo era uma realidade da bancada, e realmente é verdade. E hoje o rebalo na CPU e na memória desse aqui é uma realidade da bancada. Você precisa dominar a técnica de extração, limpeza e rebalo para estar conseguindo, tá? Moto E22, um aparelho desse aqui eu cobro R$200 o logístico para fazer, então é bem lucrativo, tá? Vale a pena se dedicar, vale a pena praticar. Vou deixar aqui embaixo para vocês o meu WhatsApp, o meu Instagram, entre em contato comigo, temos treinamento presencial aqui no Repartimento Pará, tá? Do iniciado, do básico ao avançado. Você que já repara a placa, você que já faz curto, faz um rebale, precisa evoluir, análise de esquema elétrico, vem com a gente que a gente também vai te ajudar, tá bom? E também, quem não puder vir até a gente também trabalha com o que eu falei mais cedo, que é a mentoria. A gente fecha um pacote, uma quantidade de aulas por essa mentoria, e eu vou estar auxiliando vocês através do WhatsApp, através de videochamada, tá? Você que já faz um rebale, faz vários serviços na bancada, mas muitas vezes precisa evoluir numa análise, num esquema elétrico, e a gente pode estar trocando as informações através disso aí e estar ajudando, tá bom? Entre em contato comigo aí, gente. Obrigado, um abraço a todos vocês. Vamos bater a nossa meta de 500 inscritos. Após bater essa meta, eu vou fazer uma live aqui. A gente vai sortear lá através do Instagram lá um aparelho para a gente estar fazendo essa live aqui junto com vocês, tá? Do completo zero. Vou pegar uma placa fechada e a gente vai fazer ela do zero aqui, tá bom? Ao vivo para vocês.